Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Mais uma dica de Excel aqui no canal e dessa vez nesse vídeo a gente vai aprender a fazer esse gráfico de dólar aqui. A gente vai pegar uma planilha em branco, sem nada e vai aprender a fazer esse gráfico aqui juntinho, eu e você, beleza? Fica aqui comigo até o final que tu vai aprender a fazer esse gráfico aqui, mesmo que você não saiba nada de gráfico. Galera da edição, roda a vinheta, tem muito mais conteúdo pra gente ver aí. Bom, vamos lá. Como de praxe, o arquivo para baixar já tá aqui embaixo, então é só você fazer o download, baixar a planilha e vir praticando junto com a gente, porque Excel é sempre prática. Então sempre que você puder praticar, recomendo muito que pratique para você ficar cada vez mais fera aí, beleza? Vamos que vamos. Eu tenho o seguinte, eu tenho aqui a análise de variação do preço do dólar, né, em reais, e eu tenho uma série histórica que vai desde quando o dólar era 3,87 até os dias de hoje, né? Que basicamente quando eu gravo esse vídeo aqui, a gente está em junho, aqui em maio, 4,78. Então o que a gente vai fazer aqui dentro dessa planilha? Tudo certinho. A gente vai começar a desenhar alguns gráficos e entender algumas coisinhas dentro do Excel, beleza? Então o que eu vou fazer? Para selecionar e inserir um gráfico aqui dentro do Excel, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui nessa coluna aqui, em qualquer coluna, seja a do mês ou a do valor, e para selecionar essa tabela inteira, eu vou pressionar Ctrl T. T de tabela, né? T de tudo, então eu vou selecionar tudo dentro da tabela. Maravilha! Depois que eu quiser selecionar aí um gráfico, alguma coisa do tipo, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ó, em inserir, e aí depois que eu vim aqui em inserir, eu vou adicionar o meu primeiro gráfico. Por quê? Porque esse gráfico aqui não é só um gráfico de área, é um gráfico de linha e um gráfico de área por trás. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chegar aqui, vou inserir, vou vir aqui na parte de linha, ó, tá vendo? Inserir gráfico de linha ou área, e aí eu vou selecionar aqui, ó, área 2D, beleza? Vai ser esse gráfico aqui a princípio, tranquilo? Então, ó, área 2D, vai ser esse aqui o meu gráfico que eu vou inserir o valor do dólar. Maravilha! Já que eu já tenho aqui, ó, vou mover esse gráfico aqui um pouquinho mais para a esquerda para ficar melhor para você ver. E aqui eu tenho algumas coisas que a gente já pode fazer, beleza? O primeiro de tudo é o seguinte, se você reparar, tem uma imagem aí, ó, imagem dólar, ó, tem uma aba aí escrito imagem dólar. E aí como que eu vou fazer para pegar essa imagem aqui, que você poderia ter pego na internet, pegar a nota de real, por exemplo, para fazer, tá? Então, ó, vou chegar aqui, cliquei nela, né? Vou dar um Ctrl C e aí eu vou voltar lá para fazer aqui, ó, para essa aba, clicar aqui dentro da área, tá vendo que tá em azul? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar com o botão direito do mouse e vou vir aqui em formatar série de dados. Beleza? Então, ó, formatar série de dados. Vou chegar um pouquinho pro lado para ficar um pouquinho melhor para você ver. Prontinho, já tô aqui. E aí eu vou vir aqui agora, ó, no baldinho, tá vendo? Ó, vim aqui no baldinho e aí vou vir aqui em preenchimento. Tranquilo? Então, ó, preenchimento já tá aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, ó, aqui do lado tá escrito aqui, ó, preenchimento com imagem ou texto. Então eu vou clicar nesse malandro aqui. E aí eu posso ou pegar uma imagem que está no meu computador aqui, ó, de inserir, tá vendo? Ou eu posso vir aqui, ó, em área de transferência, que é o que eu vou fazer. E aí o que vai acontecer? O dólar ele já vai aparecer aqui para mim, ó, dentro desse gráfico, beleza? Então o dólar já apareceu aqui para mim dentro desse gráfico, tranquilo? Maravilha. O que eu vou fazer aqui agora? Vou dar uma limpada nesse gráfico e aí eu gosto muito de mexer no seguinte. Eu sempre posso mexer no gráfico de várias formas diferentes. Então a primeira forma que eu posso fazer, por exemplo, para tirar essas linhas de grade, eu, Lucas, não gosto de fazer assim, mas tem gente que vem aqui, ó, clica na linha e dá um delete. Como que eu, Lucas, gosto de fazer? Eu venho aqui, ó, no maisinho e aqui, ó, tem aqui linhas de grade, ó, eu já posso tirar aqui desse malandro. Vou fazer algumas outras coisas, tá vendo? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou, se você reparar, aqui na série dólar, ó, ele tá indo de R$3 a 6, o eixo. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no eixo, beleza? E aí, como que eu vou formatar esse eixo aqui? Cliquei aqui no eixo, ó, botão direito, formatar eixo. E aí ele já veio pra cá. Eu poderia ter feito simplesmente isso aqui também, ó, ter clicado nessa opçãozinha aqui. E aí eu vou definir um limite mínimo e máximo. Então eu vou botar 3 de limite mínimo e 6 de limite máximo aqui, ó. Dei um Enter e aí ele já veio pra cá. Beleza, maravilha. E aí agora que eu já formatei esse eixo aqui com mínimo e máximo, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o meu segundo elemento aqui do gráfico. Como que eu vou adicionar o meu segundo elemento aqui do gráfico? Vamos lá. Se eu tentar colocar um preenchimento aqui nesse gráfico de área, o que vai acontecer? Se eu colocasse aqui, por exemplo, eu colocasse aqui um contorno, né? Que é esse cara aqui,
Tá vendo que aqui, ó, tá vendo, na borda ele fica verde? Não é isso que eu quero que a linha entre só em cima. Então eu não posso colocar um preenchimento aqui, um contorno dentro desse cara. Para a linha ficar só em cima, a gente tem que colocar um gráfico de área aqui dentro. Então como que eu vou fazer isso aqui para colocar um gráfico de área aqui dentro? Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui nesse gráfico, beleza? Botão direito do mouse, e aí eu venho aqui, ó, em selecionar dados. Vou selecionar o seguinte, ó, vou vir aqui em adicionar, beleza? Vou colocar aqui, ó, valor dólar 2, por quê? Porque eu tenho que diferenciar qual é o meu gráfico de área e qual é o meu gráfico de linha, que a gente vai acabar de fazer aqui agora. Valores da série, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, desde 38771, Ctrl Shift seta para baixo, e aí, ó, já tá todo mundo aqui certinho para mim. Beleza, vou dar um OK. Repara só, esse gráfico ficou laranja atrás, mas não tem nenhum problema, e a gente vai ver por quê. Vou vir aqui nesse editar aqui agora, ó, que representa o eixo aqui do meu gráfico, ó, e vou editar esse cara para ele ficar igualzinho aqui, ó. Então eu cheguei na célula B6, e aí vou dar um Ctrl Shift seta para baixo para selecionar todo mundo até lá embaixo também, beleza? Dei um OK, e aí eu vou dar um OK aqui de novo, ó. Tranquilo? Então, ó, dei um OK aqui do meu lado, ó. Dei um OK aqui do meu lado, e aí o que vai acontecer? Eu já tenho esse gráfico aqui bonitinho para mim. Beleza, Lucas, por que você fez aquilo e agora adicionou uma série por cima aí e apagou esse dólar? Calma, agora o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar alterar esse tipo de gráfico, porque eu não quero que ele seja um gráfico de área, eu quero que ele seja um gráfico de linha, beleza? Então, ó, botão direito do mouse, alterar tipo de gráfico de série, e aí o que eu vou fazer? Ó, vou chegar aqui e vou chegar aqui em valor dólar 2, ó, e vou trocar de área para linha, tá vendo? E aí o que acontece, ó? Quando eu clico aqui em linha, a linha já vem aqui por cima, ó, desse gráfico em laranja, tá vendo? E aí o nosso gráfico começa a tomar forma aí dentro do Excel, beleza? Vou dar um OK, e aí o que acontece? Já tenho, a princípio, esse gráfico pronto. A gente só falta alterar algumas coisas. Então, se até agora tu tá curtindo, cara, deixa o like aí. Por quê? Primeiro, esse vídeo, se você marcar ele como gostei e quiser consultar ele depois, você vai conseguir muito mais fácil. Tem uma seção aqui do YouTube chamada Vídeos Marcados como Gostei. Você pode ir lá revisitar esse vídeo rapidinho. E também vai ajudar a gente a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Se você acha que é um conteúdo relevante, se você acha que faz sentido, dá um tapinha no like aí, que vai ajudar a gente demais também nessa reciprocidade que a gente está tendo aqui. Beleza? Então, vamos que vamos. O que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou começar a brincar aqui com esse cara. Então, ó, eu vou selecionar essa linha aqui, beleza? Então, ó, selecionei só a linha que está em laranja, botão direito do mouse, e aí eu vou vir em formatar série de dados, ó. Formatar série de dados. Cheguei aqui, ó, no baldinho, e aí o que acontece? Eu posso vir aqui, ó, e pintar ela, por exemplo, ó, nesse gizinho de cera aqui, eu posso pintar ela de verde, ó, tá aqui até em cores recentes, ó. Se você olhar, ele tá aqui em cores recentes, e aí eu tenho o seguinte, para você deixar ele com esse aspecto um pouco mais suavizado, tá vendo? Não é uma coisa tão pontiaguda ali com o que você tem dentro do Excel, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, quando você selecionar aqui, né, o baldinho, aqui embaixo você vai ter uma opção chamada linha suavizada. Você vai clicar nela. Olha a diferença que ela vai dar aqui no teu gráfico, ó. Muito mais suave ali o movimento da linha, a oscilação dela. Vou aumentar um pouquinho o tamanho desse gráfico aqui, só para a gente ter um pouquinho mais de visualização, ó. Cheguei para cá. E aí, o que eu gosto de fazer também? Seguinte, eu não gosto de deixar o eixo sempre aqui em cima, ó, tá vendo? Porque eu gosto de deixar um respiro pro gráfico também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, mais ou menos na direção do 6. Se eu clicar aqui do lado, ó, ele seleciona só a parte que está desenhada do gráfico. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou puxar um pouquinho para baixo aqui, ó, que aí ele vai puxar o gráfico um pouquinho para baixo. Maravilha! E aí, uma ótima pedida para você inserir títulos aí no teu gráfico e etc., é não usar os títulos tradicionais. É você usar as formas como título. Como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui, ó, em inserir. Depois eu vou vir aqui, ó, em ilustrações. E aí depois eu venho aqui em formas, ó. E aí eu vou selecionar esse retângulo aqui, ó, com canto arredondado. Beleza? Então, ó, retângulo com canto arredondado. Vou selecionar esse malandro aqui. Vou até chegar um pouquinho para baixo ainda esse gráfico, ó. E aí o que acontece? Vou só formatar esse cara aqui, ó, chegando ele um pouquinho pro lado. Agora eu vou colocar, ó, qual o título que a gente colocou antes, ó? Variação do dólar. Então eu vou colocar aqui, ó, vou escrever variação do dólar. Beleza? Selecionei todo mundo.
né? Então, ó, selecionei todo mundo aqui. Vou centralizar esse cara e alinhar ele aqui ao meio, ó. Dentro da página inicial, tenho aqui a parte de alinhamento, ó. Então, fui aqui ao meio e centralizar. E vou aumentar um pouquinho a fonte, ó. Então, vou vir aqui, ó, aumentando a fonte dele. Vou colocar ele em negrito. Então, ó, selecionei aqui o negrito. Ou você pode pressionar Ctrl N também. E vou mudar a fonte dele para preto, ó. Beleza. E aqui, o que eu vou fazer? Tirei, né, a opção, né, de estar com o texto selecionado. Cliquei só no quadradinho que está em azul. E aí venho aqui no baldinho, ó, e pintei de cinza. Tá vendo? Se você reparar, ele ainda tá com uma bordinha aqui, tá vendo? O que acontece? Como é que eu faço para tirar essa bordinha aqui dentro desse quadradinho aqui do título? Vou vir aqui em forma de formato, né, o formato de forma. E aí, ó, contorno da forma eu venho aqui em sem contorno. E aí o que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, já tá sem contorno aqui pra gente. Maravilha! E aí como que eu vou fazer para deixar só o valor máximo e só o valor mínimo aqui, se eu quiser apresentar esse gráfico, por exemplo? Sem problema. O que eu vou fazer? Vou chegar aqui, ó. Aqui é o ponto máximo dele, tá vendo? Então, ó, clico uma vez, clico outra vez. E aí, ó, selecionei aqui o máximo, botão direito, adicionar rótulo de dados. Venho aqui no mínimo agora, ó. Então, ó, vim aqui no mínimo, cliquei uma vez. E aí, ó, botão direito de novo, adicionar rótulo de dados. E aí, ó, repara só, tá vendo que ele tá à direita desses caras? Eu não quero que ele fique à direita, porque o 3644 ele tá aqui quase não aparecendo. E aí o que eu faço para formatar esses rótulos? Venho aqui no 5746, por exemplo, ó, botão direito, formatar rótulo de dados, que tá aqui do meu lado, ó, tá vendo? Então, ó, formatar rótulo de dados. O que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, ó, acima, tá vendo? Então, ó, selecionei aqui acima. E aí como é que eu faço para pintar de verde, Lucas? Vou pintar só esse carinha aqui de verde. Então, ó, cliquei nele, subi aqui um pouquinho o tamanho da fonte, ó, coloquei em negrito, né, clicando no Nzinho aqui, e aí o que eu fiz? Coloquei ele de verde aqui, ó, da mesma cor da linha. Vou colocar só esse cara aqui em vermelho, ó. Então, ó, cliquei só nele, levei ele um pouquinho mais para cima, ó, clicando e arrastando com o botão esquerdo do mouse, aumentei um pouquinho a fonte dele, ó, então, ó, vou deixar aqui em 10,5. Beleza, vou colocar ele em vermelho aqui no Azinho, ó. E aí o que acontece? Esses caras já estão aqui junto com a gente, cara, já com o valor mínimo e o valor máximo. E aí só para fechar eu vou tirar a borda desse gráfico aqui, ó. O que eu vou fazer? Clico no gráfico, posso clicar na quina do gráfico aqui sem problema. Venho aqui em formatar e aí, ó, contorno da forma eu vou deixar sem contorno. E aí o que vai acontecer? Já está pronto o nosso gráfico de variação do dólar. Beleza? Chegamos ao fim de mais uma aula aqui. Eu espero que tu tenha curtido muito, de verdade. Foi um barato aqui para mim fazer esse gráfico de dólar também. É bem diferente aí do que você vê geralmente dentro do Excel. E aí, se você curtiu, chegou até aqui, se inscreve no canal, porque aqui a gente posta várias dicas de Excel, de VBA, de Power BI. Então, eu espero que tenha feito muito sentido para você. Tamo junto, um abraço.